contando apenas pais e mães de alunos, compareceram ao todo 144 pessoas. Pais e mães de alunos. Ok, meus queridos? Pai mais mãe é igual a 144. Se o número de mães foi igual ao número de pais acrescidos em 1/4 desse número de pais, então é correto afirmar que a diferença entre o número de mães e de pais... Bom, ele quer saber a diferença entre mães e pais que compareceram à reunião. Mas o nosso abacaxi está aqui, né, queridos? O nosso abacaxi está aqui, ó. O número de mães foi igual ao número de pais acrescidos de 1/4. Eu queria aqui mostrar uma coisa para vocês. O número de mães foi igual ao número de pais acrescidos em 1/4 desse número de pais. Bom, vocês percebam uma coisa. A mães depende dos pais. Existe uma relação entre mães e pais. Ah, professor, então a nossa referência é o pai. E quando eu tenho um problema de referência com fração, ok, meus queridos? O referencial, então vem para mim aqui, ó, o referencial vai ser pai, vou colocar de vermelho, ó, pai e mãe. Só que o nosso referencial é o pai. Professor, eu não entendi o porquê. Porque a mãe é igual aos pais acrescido em 1/4 dos pais. Quer dizer que a mãe depende do valor dos pais para se ver o que se encontra, ok? Então, qual é a técnica que eu te ensino? Quando a mãe depende do pai, ok? E foi dada uma fração, o pai fica com o denominador. No caso, o nosso denominador aqui é 4. Ó. Então, o pai vai ter 4 partes. Ok, queridos? Ah, professor, e a mãe? A mãe é igual ao número de pais. Então, a mãe vai ser 4 partes. Só que acrescido, mais... vamos para mim. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1, mais uma parte. Então, a mãe terá um total de 5 partes. E você sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Eu estou no fim. Por quê? Porque pai mais mãe é igual a 144. Quem é o pai? 4 partes. Quem é a mãe? 5 partes. E tudo isso, 144. 4 mais 5 são 9 partes, que é igual a 144. Logo, uma parte vai ser igual a 144 dividido por 9. E novamente, queridos, 1 mais 4, 5, com 4 é 9. Então, esse número é divisível por 9. Como é que eu faço, professor? Fala para mim. Eu pego 144, ó, divisão por 9. Vou te ensinar essa técnica aqui. Ó, que lindo, estou arrepiado. Ó. 144 dividido por 9. Ó. Pega a unidade. Quanto que falta para 10? Falta 6. Que número é maior que 14 com final 6? 16. Por isso, P vale 16. Então, o meu P vale 16. Mas a pergunta dele é a diferença entre mães e pais. Bom, mães, professor, são 5 partes. Então, 5 vezes 16. Eu vou encontrar assim, eu poderia já te falar que é 16 direto, mas eu vou aqui por parte. Ó. E pais são 4 vezes 16. Só para você entender, se eu tivesse perguntado o número de mães, seria fazer exatamente isso. Se fosse fazer o número de pais, exatamente isso. Só que ele quer a diferença entre mães e pais, claro e obviamente, que vai ser 16. E 16 está na alternativa C. Em uma escola, a diferença entre o número de professores do ensino básico, PEB 1, e de agentes de desenvolvimento infantil é 24. Então, vamos chamar professores de prof. E agentes vamos chamar de agentes mesmo. Então, assim, ó, a diferença entre professores e agentes
é igual a 24. Se nessa escola trabalhassem mais 2 agentes, agora vem os sis da vida, ó. Se nessa escola trabalhassem mais 2 agentes de desenvolvimento infantil, a razão entre o número de PEB 1 e o número de agentes seria 3/2. Queridos, sempre que o problema for de razão, você tem que respeitar a ordem que foi dada. Ele está dando uma razão entre PEB e agente. Então, a razão entre PEB, aqui eu não vou colocar PEB, porque nós já combinamos de colocar prof, né? Ó. Então, a razão entre prof, e agentes é igual a 3/2. Mas quando vai ser igual a 3/2, queridos? Aqui que vem a história, né, meu querido? Eu já tenho que a diferença entre eles é 24 e que a razão é 3/2. Como eu tenho uma única razão e já tenho uma diferença ali, eu vou chamar aqui de P de partes. Olha que lindo isso, estou arrepiado. Mas quando acontece essa razão? Vamos colocar de vermelho aqui. Ah, professor, se nessa escola trabalhasse mais 2 agentes. Então vem para mim aqui, ó, mais 2 agentes. Ok? É isso que ele está dizendo. Essa razão só existe se tivesse mais 2 agentes. Ok, meus queridos? Muito lindo isso, estou arrepiado. Qual é a relação aqui? Professores têm 3 partes e agentes mais 2 têm 2 partes. Então vem para mim aqui. Então eu vou chamar aqui que os agentes vai ser igual a 2 partes. Esse 2 que está somando, passo para a direita subtraindo. Então eu tenho que prof são 3 partes e que agentes são 2 partes menos 2. Ok, meus queridos? Mas ele diz que professor menos agentes é igual a 24. Então, professores têm 3 partes, menos os agentes. Os agentes são 2 partes, menos 2. E tudo isso é igual a 24. Então, quando eu tenho um sinal seguido de parênteses, eu tenho que fazer o quê? O jogo de sinal menos com mais dá menos 2 partes, e menos com menos dá mais 2, e tudo isso igual a 24. 3 partes menos 2 partes dá uma parte. Eu passo esse 2 que está somando para o lado direito, ele vai trocar de sinal, logo P é igual a 22. O número total de pessoas com esses cargos é... Bom, queridos, agora é só substituir, ok? Então eu vou fazer mais um traço aqui e vou substituir para encerrar o problema. Professores, eu tenho 3 partes, então vai ser 3 vezes 22. Eu tenho um total de 66 professores. E agentes, eu tenho 2 partes menos 2, então vai ser 2 vezes 22 menos 2. E 2 vezes 22 dá 44, menos 2, 42. Isso implica dizer que eu tenho um total, se eu for somar todo mundo aqui, de exatamente 108 pessoas. E 108 pessoas está na alternativa E. Um produto era revendido com acréscimo de 30% sobre o preço de custo. Então vamos chamar aqui, já que as respostas estão todas em porcentagem, vamos dizer que o nosso custo é de R$100. Eu dei esse valor conveniente aqui, que o custo meu é de R$100. Ok? Professor, poderia dar qualquer valor? Poderia, mas eu gosto de usar ou 10 ou 100. Eu vou chamar de 100. Ok? Foi revendido com acréscimo. Então, meu querido, eu vou chamar esse acréscimo de 30%. Então, o preço de venda dele, 100 mais 30%, vai a 130. Em um dia de promoção, foi dado um desconto de 10% sobre o preço de revenda. Quer dizer que sobre esses 130 vai ser dado um desconto de 10%. Ok?
E quando eu faço, queridos, 10% de 130, em valor dá R$13. Significa, aí, se era 130, eu dei 10% de desconto, que representa R$13, o preço de venda fica quanto? Fica R$117, que é 130 menos 13. Ok, meus queridos? E aí ele pergunta o seguinte, olha a pergunta dele. A pergunta dele é exatamente o quê? Dessa forma, sobre o preço de custo, o produto foi revendido comum. Dessa forma, sobre o preço de custo, o produto foi revendido com aqui faltou um espaço, ó, com um acréscimo de, bom, o custo era 100, foi vendido a 117, então foi vendido com lucro de 17%. E 17% está na alternativa bola.